Oi, Vaniele, vamos resolver aqui a sua questão, tá? Ela fala assim: em muitas cidades, os poluentes emitidos em excesso pelos veículos causam graves problemas a toda a população. Durante o inverno, a poluição demora mais para se dissipar na atmosfera, favorecendo o surgimento de doenças respiratórias. Suponha que a função, então ele dá aqui essa função, cosseno, né? Represente o número de pessoas com doenças respiratórias registrados no centro de saúde, com x igual a 1 correspondendo ao mês de janeiro e x igual a 2 ao mês de fevereiro e assim por diante. Ou seja, os valores de x vão representar os meses. x1 janeiro, x2 fevereiro, x3 março e por aí vai. A soma do número de pessoas, aqui a soma, do número de pessoas com doenças respiratórias registrados no mês de janeiro, março, maio e julho é igual a. A gente sabe que o número de pessoas vai ser dado pelo valor de n. Então, o que eu vou ter que calcular é o valor dessa expressão toda. Tá vendo? Eu vou ter que calcular o valor dessa expressão para cada um desses meses. Por exemplo, mês de janeiro. Eu sei que ele até deu aqui no exemplo que o mês de janeiro tem valor de x igual a 1. Então, quando eu quiser saber o número de pessoas com doenças respiratórias do mês de janeiro, eu substituo o x por 1. Se eu quiser saber do mês de março, março é o x3. Então, eu vou substituir aqui x por 3. Maio, 5. Julho, 7. E por aí vai. Entende? Então, eu vou ter que substituir os valores de x e achar o valor de n para cada um desses meses. E depois disso, eu somo tudo, porque ele quer a soma do número de pessoas. Então, quando eu achar o valor de n para janeiro, eu vou somar com um valor de n para março, de maio e julho. E a soma vai ser o resultado, tá bom? Aí eu já deixei o cálculo pronto aqui para agilizar para a gente, porque vê só. Esse J aqui é o mês de janeiro. Quando a gente está no mês de janeiro, ele diz que o x vale 1. Então, eu coloquei aqui, perceba que o valor de cosseno, deixa eu representar aqui, é essa parte aqui, ó. Essa pode ser a parte em que você está tendo dificuldade. Então, eu separei essa parte do cosseno desse restante. Primeiro, eu vou resolver isso aqui que está entre o parêntese, que é o cosseno, e depois eu substituo o valor do cosseno já na expressão toda. Aí você vai perceber que vai ser mais fácil, vê só. Perceba que eu só transmigrei, eu só tirei daqui e coloquei aqui, ó. Cosseno de π sobre 6 multiplicando x menos 1. Tá vendo? Só que no lugar de x, eu já substituí x por 1, porque a gente está trabalhando primeiro com janeiro. Então, o valor do cosseno vai ser cosseno de π sobre x, que multiplica 1 menos 1. 1 menos 1 vai dar 0. Então, essa multiplicação aqui também vai dar 0. Então, se eu quiser o cosseno, eu vou achar o cosseno de 0 graus. E a gente sabe aqui que o cosseno, quando a gente representa no ciclo trigonométrico, a gente representa por essa linha aqui que fica na horizontal, como se fosse um eixo x. Tá? Então, se eu fosse, por exemplo, aqui representar o ângulo de 0 graus, perceba que o cosseno ia ficar exatamente, totalmente sobre essa linha aqui. Tá? E quando a gente tem um cosseno sobre essa linha, a gente sabe que a gente trabalha o ciclo trigonométrico, é um ciclo, no caso uma circunferência, que tem raio de valor numérico 1. Então, o próprio cosseno, como ele vai abranger o valor do próprio raio dessa circunferência, perceba que ela vem daqui até aqui, ela tem valor 1. Tá vendo? Porque a gente sabe que o raio parte do centro até qualquer lugar da extremidade da circunferência. Então, perceba que o cosseno de 0 graus equivale a 1. Tá vendo? Então, aqui, ó, cosseno de 0 graus vale 1. Então, no lugar de tudo isso aqui, eu vou substituir por 1. Então, vai ficar 180 menos 54 vezes 1. Tá vendo que é simplesinho, só é a gente ter um pouquinho de calma para interpretar o que está dizendo. A maior dificuldade é a gente calcular o cosseno, porque substituir o valor de 1 é até simples, porque aqui, ó, substituir aqui no x 1, aí ficou 1 menos 1, 0. Aí, no caso, deu cosseno de 0 e a gente sabe que cosseno de 0 é 1. Aí, no lugar do cosseno dessa expressão toda, porque ele só quer o cosseno disso aqui. A gente já calculou isso aqui, achou que era 0. Aí ficou cosseno de 0. Cosseno de 0, isso aqui tudo é 1. Entendeu? Aí vai ficar 180 menos 54 vezes 1, vai dar 180 menos 54, que vai dar 126. Então, a gente achou o número de pessoas com doenças respiratórias para o mês de janeiro. Aí, agora, vamos calcular para o mês de março. O mês de março é 3, né? Porque se janeiro é 1, fevereiro é 2, então março é 3. Então, a gente vai fazer aqui, ó, no lugar do x, eu já substituí por 3. Então, vai ficar cosseno de π sobre 6 vezes 3 menos 1.
3 menos 1 vai dar 2. Então, eu vou ter cosseno de 2 vezes π sobre 6. Eu posso simplificar o numerador e o denominador por 2. Dividindo 2 por 2 vai dar 1 e dividindo 3 por 2 dá 3. Então, eu vou querer achar o cosseno de π sobre 3. Π sobre 3 é a mesma coisa que 60 graus. Se tu não souber fazer essa conversão, só tu pensar no seguinte, ó. 180 sempre vai ser igual a π. Então, no lugar aqui de π, eu já substituo mentalmente por 180. Aí vai ficar 180 dividido por 3, que vai dar 60. Então, o que eu quero é cosseno de 60. Cosseno de 60 a gente já sabe, memorizado, né? Aquela tabelinha de ângulos notáveis, que cosseno de 60 é igual a seno de 30, que é igual a meio, né? Então, no lugar aqui do cosseno inteiro, eu substituo por meio. Então, vai ficar 180 menos 54 vezes meio. Então, 54 dividido por 2, né, que é vezes meio, vai ficar 27. Então, 180 menos 27 vai dar 153. Ok? Até aqui tudo bem. Agora, vamos partir para maio. Maio é o mês 5. Então, no lugar de x, eu substituo por 5. Vai ficar 5 menos 1. 5 menos 1 vai dar 4. Então, eu vou ter cosseno de 4 vezes π sobre 6. Aí, de novo, eu simplifiquei tanto o numerador como o denominador por 2. Então, ficou 4 dividido por 2, deu 2. E 6 dividido por 2 deu 3. Então, para eu transformar de radiano para grau, eu troco o π, que é 180, por 180, né? Então, vai ficar 2 vezes 180 dividido por 3. Isso vai dar 120. Então, o valor do cosseno que eu quero é o cosseno de 120 graus. Como é que eu acho o valor do cosseno de 120 graus? Vamos aqui. 120 graus vai ficar mais ou menos por aqui, assim, 120. Tá? É só uma aproximação, não é para estar exatamente exato, não. Aí vê, 120 graus sempre partindo aqui de 0 graus, né? Partindo de 0 até aqui, a gente tem 120 graus. Lembrando que o cosseno sempre vai ser a projeção desse ângulo sobre a horizontal. Então, o cosseno desse ângulo é esse valor aqui, ó. Tá vendo? Perceba que aqui eu já estou nos valores negativos. Tudo que fica do lado direito do círculo trigonométrico, seja em cima, no primeiro quadrante, ou embaixo, no quarto quadrante, tem valores positivos de cosseno, porque o cosseno vai ficar aqui, entre 0 e 1. Mas o que fica à esquerda vai ter valores negativos, porque vai ficar entre 0 e menos 1. Tá? A gente divide o ciclo trigonométrico dessa forma. Direita positivo, esquerda negativo. Aí o que acontece? Isso para cosseno, tá? Seno já é outra história. Aí o que acontece? Como é que eu posso descobrir o valor do cosseno de 120 graus? Para isso, a gente utiliza os ângulos simétricos, tá? Então, eu poderia vir aqui e o que a gente faz? A gente pega, perceba que o ângulo de 120 graus está no segundo quadrante, ó. Aqui é o primeiro e aqui é o segundo. Então, o ângulo de 120 graus, perceba que o cosseno dele está no segundo quadrante. Eu tenho que passar esse cosseno para o primeiro quadrante, porque os ângulos do primeiro quadrante eu já sei de qual. Eu sei o cosseno de 0, eu sei o cosseno de 30, eu sei o cosseno de 45, de 60, de 90, mas eu não sei o cosseno de 135. P, a gente não sabe. Aí a gente tem que passar esses ângulos dos outros quadrantes, tudo para o primeiro. Aí o que a gente faz? A gente faz isso através do ângulo simétrico. Porque perceba que 120 graus em relação à horizontal, falta quanto para completar 180? Falta 60, não é isso? Deixa eu até botar aqui de vermelhinho. Faltam 60. É sempre uma simetria em relação ao eixo horizontal. Então, se eu tenho um ângulo de 120 graus, e eu sei que para completar ele, é como se aqui fosse um espelho, tá vendo? Ó? Aí eu vou ver aqui, ó, o ângulo de 120 graus. Para chegar em 180, ele falta 60. Então, eu sei que o ângulo simétrico a 120 é o ângulo 60. Eu vou vir aqui e eu vou colocar o ângulo de 60 graus. Aí você percebe que vai ficar como se fosse um espelho, né? Porque é uma simetria. Aí você percebeu, ó, que... Imagine que esse eixo aqui na vertical é um espelho. Aí esse ângulo de 120... o reflexo dele está exatamente aqui, ó, no primeiro
quadrante. Então, você vai perceber que aqui também vai ser 60 graus. Eu sei que não ficou perfeitinho, mas é só uma aproximação para poder você entender. Se o ângulo de 120 faz 60 graus com a horizontal, então o ângulo simétrico a ele é o ângulo de 60 no primeiro quadrante, tá? Aí o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses ângulos têm o mesmo valor de cosseno em módulo. Porque, veja, eu sei qual é o cosseno de 60. Concorda comigo? Você sabe qual é o cosseno de 60, que é meio. O comprimento aqui vale meio. Então, se desse lado, aqui desse lado esquerdo, no segundo quadrante, é simétrico a esse lado direito, então aqui também tem que valer meio. Até porque aqui eu tenho 60 graus, aqui eu também tenho 60 graus. Então, aqui vale meio. Só que se lembra que eu falei que tudo que está à esquerda fica negativo. Então, aqui, na verdade, é menos meio. Tá vendo? Então, é isso. Sempre que eu for trabalhar com ângulos simétricos, lembrar que tem quadrantes que são negativos, tem quadrantes que são positivos. E na hora de fazer essa conversão, eu tenho que estar ligado no sinal. Então, eu sei que o ângulo de 120, que é esse ângulo aqui, ele ficou meio apagado, mas ele está aqui, ele tem um ângulo simétrico no primeiro quadrante, que no caso é o ângulo de 60 graus. Então, o cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 60, porque o cosseno de 60 é meio. E o cosseno de 120 é menos meio. Então, vai ficar menos o cosseno de 60, para ficar menos meio. Tá bom? Então, vamos lá. Cosseno de 120 é igual a menos meio. Então, no lugar, né, dessa expressão aqui, de cosseno, eu substituo por menos meio. Aí vai ficar 180 menos 54 vezes menos meio. No caso, vai ser menos vezes menos. A gente sabe que se a gente multiplicar um número negativo por outro número negativo, vai ficar positivo. Então, vai ficar mais 54 dividido por 2, que vai dar 27. Então, vai ser 180 mais 27, que vai dar 207. Esse é o número de pessoas com doenças no mês de maio. Aí agora só falta o número de pessoas no mês de julho. O mês de julho tem x igual a 7. Então, no lugar do x aqui, eu substituo por 7 e vai ficar 7 menos 1, que vai dar 6. Então, eu vou ter cosseno de 6π sobre 6. No caso, eu posso cortar esse 6 com esse 6 e eu vou obter cosseno de π. A gente sabe que π é 180, tá vendo? 180. E eu já sei qual é o cosseno de 180. É exatamente menos 1, ó. Porque ele vai sair daqui de 0 até o raio, até a extremidade da circunferência. E ele vai cobrir exatamente aqui, ó, menos 1. Tá vendo? Então, aqui eu sei que cosseno de 180 é igual a menos 1. Então, no lugar aqui do cosseno todo, eu vou substituir por menos 1. Vai ficar menos 54 vezes menos 1. No caso, vai ficar menos com menos, dá mais. 180 mais 54 vai dar 234. Aí, como ele quer a soma das pessoas com doenças em todos esses meses, eu vou somar 126, 153, 207 e 234, e eu vou obter um total de 720. Então, o gabarito da questão aqui é letra B, tá? Então, é isso. Se estiver tendo dificuldade na hora de achar o ângulo simétrico, eu acho que talvez a sua maior dificuldade tenha sido essa, é treinando mesmo, sabe? E percebendo essa simetria em relação, aqui no caso, a esse eixo aqui vertical. É ir trabalhando, fazendo questão, até você pegar o jeitinho da coisa, tá bom? E é isso, espero ter ajudado e bons estudos.